Olá pessoal, eu sou a Maristela e hoje eu vou responder as dúvidas de vocês sobre rampa. Então vamos lá. Juliana Salles, quero saber como fazer rampa curva helicoidal. Ensina. Bom, tem um post que eu compartilhei essa semana sobre como fazer o cálculo da rampa em curva ou quando você pretende fazer o giro completo, né? Que daí você transforma aquela rampa numa rampa helicoidal, que dela vai até o final. Bom, primeiro você precisa descobrir o raio da circunferência. Para você descobrir o raio da circunferência, você precisa descobrir a altura do seu desnível. E depois definir a inclinação. Lembrando que a inclinação máxima permitida, conforme a norma 90-50, é 8,33 para rampa acessível. Tá? Rampa de veículo, daí já é outro patamar, tá? Então daí você tem que calcular o comprimento dessa circunferência com base na inclinação. Então, nesse post eu explico como fazer o cálculo. Dê uma olhadinha lá. Beatriz G. Nunes. Muito obrigada pela sua pergunta. Rampas helicoidais. Como calcular e como dividi-las para que a altura em uma volta e outra não seja abaixo do necessário para uma pessoa andar confortavelmente. Então, como é que funciona? Cada circunferência que vai definir uma volta dessa rampa tem que ter uma altura entre o ponto inicial até o ponto final compatível com a altura de um usuário. A altura livre permitida será de 2,10. Eu considero 2,10 que seria a altura da porta. Então, se a porta, obrigatoriamente, a gente tem que atender a altura de 2,10, a mesma coisa seria entre lance de escada e também de rampas. E levando em consideração esse item, é porque tem alguns órgãos que permitem até 2 metros. Então, por isso que eu considero 2,10, que seria a altura mínima para o elemento arquitetônico, como a rampa. Aí você tem que levar em consideração a espessura da laje, que vai girar em torno aí de 15 centímetros, né? Mais ou menos. 15 centímetros. Então, a gente transforma a nossa altura para 2,25. Vamos arredondar aí para 2,30. Então, seria mais ou menos 2,30 a altura mínima entre o piso até o próximo piso da rampa. Então, para você fazer o cálculo da circunferência, você vai ter que considerar esta medida com o pé direito do desnível de 2,30, certo? Então, você vai fazer o cálculo dessa circunferência com base nesse desnível, tá? Então, esse é o seu desnível, 2,30. Vai fazer o cálculo. Aí, você vai definir se você vai trabalhar com a inclinação máxima. Se você for trabalhar com 8,33, automaticamente, a cada 80 centímetros, você tem um patamar. 80 centímetros, patamar. E aí você tem que fazer o cálculo. Então, você vai descobrir, realizando o cálculo, C, que é a circunferência, é igual a altura, 2,30, multiplicado por 100, divide pela porcentagem, 8,33. Você vai descobrir a circunferência da rampa, só que você precisa incluir ainda as medidas dos patamares. Quantos patamares serão necessários? É só você pegar. Então, você pode pegar 9,60, que seria o comprimento de um desnível de 80 centímetros, na inclinação de 8,33, e dividir pelo total dessa circunferência. Aí, você vai descobrir o número de patamares, certo? Aí, se deu, por exemplo, 3,5, então você arredonda para 4. Então, são necessários 4 patamares. Qual que é a largura do patamar? 1,20, que seria a largura mínima, só que a gente tem que fazer o cálculo da largura da rampa com base no fluxo populacional, tá? A largura recomendada seria 1,5. Então, se a largura da rampa é 1,5, o seu patamar vai ter 1,5. Se a sua largura tem 1,20, o seu patamar 1,20. Aí você multiplica 4 patamares por 1,20. Aí você vai ter a medida dos patamares. Aí você soma a circunferência da rampa, que seria o comprimento da rampa, mais o comprimento dos patamares. Você descobre a circunferência. E agora você precisa descobrir o raio, para você definir o raio da sua escada helicoidal. Então, como é que você faz? O raio é o seguinte: raio é igual circunferência, a circunferência total da rampa mais os patamares, dividido por 2 multiplicado por π. Π é 3,14, tá? Divide. Você vai ter exatamente o comprimento do seu raio.
A partir do seu raio, você vai definir o diâmetro, né? A partir daí, o que você faz? Constrói a sua escada helicoidal. Aí você vai projetar tantos para frente, guia de balizamento, 15 centímetros, mais 1,20, mais 15 centímetros. Aí depois você vai repartir, né? Tanto de segmentos e de patamares. E depois finaliza o desenho. É meio chatinho explicando, mas tem um exercício que eu compartilhei com vocês aqui no Insta do Aprender Arquitetura. Dê uma olhadinha no post. Ana Oliveira, muito obrigada pela sua pergunta. Cálculo e representação gráfica. E sobre representação gráfica? Quando a gente trabalha com rampa, a gente tem que tomar cuidado à altura. Então, se ela ultrapassa a metade do pavimento, uma parte dela a gente vai visualizar em projeção. Porque quando a gente realiza o corte em planta, a gente corta o pavimento, né? Geralmente é a metade. Se o pavimento tem 3 metros, então 1,5. Então, se a rampa ultrapassa essa altura de 1,5, tudo que está acima de 1,5 a gente visualiza em projeção. E o restante em vista. Na representação da planta, da rampa, a gente precisa indicar guia de balizamento, se você não tem parede ou guarda-corpo em alvenaria, então você tem que prever a guia de balizamento, a espessura do guarda-corpo e o corrimão, tá? Aí a gente indica a largura dela e indica no início da rampa o piso alerta e no término também. Fê Monteiro, a dúvida que eu sempre fico é qual é a melhor inclinação para usar e depois quantos metros dividir em patamares para não ficar tão grande. E também eu tenho dúvida nas rampas que são helicoidais. Bom, a rampa a gente não é mais complicado da gente dimensionar comparado com uma escada. Então, primeiro você tem que verificar o espaço, o que você tem de área para trabalhar. Uma tipologia que é muito aplicada é a escada de 180 graus. Se você for projetar ela no formato linear, então você inicia desse ponto e vai terminar aqui, claro que ela vai ter uma área de projeção maior, comparado com uma escada que você projeta em 180 graus. Então, o recomendado é que você trabalhe com a escada de 180 graus. Uma outra tipologia também muito aplicada é a tipologia em L. Essa eu recomendo quando você tem área na parte frontal, por exemplo, um recuo, e aí você pode iniciar o ponto do acesso no canto, e aí você contorna. E toda a parte que fica na frente da rampa, você pode trabalhar com paisagismo. Aí fica visualmente falando melhor. E aí alguns arquitetos até preferem já criar uma curvinha para criar uma leveza. Então, duas tipologias que são recomendadas, de 180 e no formato em L, tá? E como é que você divide? Bom, a inclinação máxima permitida é 8,33, só que a gente tem que respeitar a altura máxima, que é de 80 centímetros. Então, se você for trabalhar com a inclinação de 8,33, a cada 80 centímetros você tem que prever um patamar. Aí você sobe mais 80, um patamar, tá? Se você for trabalhar com altura, com desnível de 1 metro, a inclinação máxima será de 6,25. Então, se você quer trabalhar com desnível de 1 metro, 6,25. Se você quer trabalhar com desnível de 80, 8,33. Filipinho Z, muito obrigada pela sua pergunta. É obrigatório o uso de guarda-corpo e corrimão em todas as rampas? Se não, quais são as exceções? Sim, é obrigatório. Não existe exceção para guarda-corpo e corrimão. Corrimão, como eu já expliquei para vocês nos últimos posts, é obrigatório porque a pessoa precisa segurar. Aqui é um ponto importante que a gente precisa entender, que a acessibilidade ela tem que ser universal. A gente está trabalhando com crianças, com pessoas com deficiências, com limitações ou pessoas idosas. Então, a acessibilidade atende a todos, tá? Sem exceção. Por isso que não existe exceção para corrimão e guarda-corpo. Guarda-corpo é um elemento de proteção, de altura, de desnível. Então, uma pessoa, quando ela chega perto de um desnível, né, o guarda-corpo protege ela. Então, em qualquer lugar que você tenha desnível, você tem que prever um guarda-corpo, tá? A mesma coisa o corrimão, só que o corrimão é um elemento para auxiliar no deslocamento. Então, a pessoa, quando ela segura, ela está aplicando força e ela consegue se deslocar. Por isso que é necessário prever na escada e na rampa. E também para as pessoas que utilizam cadeira de roda. Às vezes fica mais fácil também para elas se deslocarem. Ou como o pessoal não gosta de falar como apoio, mas às vezes serve como apoio. Se a pessoa desequilibrar, ela segura ali e não cai,
tá? Por isso que não existe exceção para corrimão e guarda-corpo. E é importante entender a diferença. Guarda-corpo, elemento de proteção, de altura, parapeito. Corrimão, mão. Bia Machado, muito obrigada pela sua pergunta. Rampas helicoidais, dê uma olhadinha no último post. Já respondi essa pergunta. João Paulo 20, muito obrigada pela sua pergunta. Qual é a principal função e utilidade de uma rampa? Acessibilidade. A rampa une os pavimentos, conecta os pavimentos. É idêntico à escada. Só que a escada ela não é acessível. Ela é acessível até um certo ponto, até um certo grupo. A rampa atende todos. Então a rampa ela tem um papel muito importante. E por que as pessoas não colocam rampa? Porque ela ocupa muito espaço. E aí as pessoas acham feio, né? Só que existe, como eu já expliquei para vocês, vocês podem trabalhar com curva de uma forma mais sutil. Mas a gente precisa de espaço. E às vezes, quando a gente vai prever a rampa na parte do térreo, nem sempre tem espaço. Aí fica aquela estrutura mais rígida, né? Mas, se possível, sempre como opção rampa, né? Porque existe a plataforma elevatória, só que eu não considero a plataforma elevatória 100% acessível. Primeiro porque é um equipamento mecânico e depende de energia. E nem todas as pessoas conseguem utilizar a plataforma. E eu já vi em vários casos do pessoal colocar até portinha fechando o acesso da plataforma elevatória. Então, tipo, não faz sentido, né? Você coloca um equipamento, mas as pessoas não podem usar, né? Então, por isso é importantíssimo. A rampa, ela é acessível, ela conecta os ambientes sem criar bloqueios. Isa, muito obrigada pela sua pergunta. Afinal, qual é a inclinação correta? Os professores já falaram 12, 8 e 6. Acho que nem eles sabem mais. Olha, a gente sempre tem que seguir o item da norma, porque a norma, pessoal, é o que a prefeitura exige. Qualquer problema na justiça lá na frente, se uma pessoa decidir processar vocês porque ela comprou um apartamento no edifício residencial, chegou na área externa, que é a área de lazer, que é a área comum, e não tinha uma rampa, ou a rampa ela não estava dimensionada corretamente, essa pessoa teve dificuldade, ou ela caiu, enfim. E aí ela tem um amigo advogado, e o advogado fala, não, vamos dar uma olhada na legislação, e aí descobrem esse item, que na verdade a inclinação é de 8,33 e o arquiteto trabalhou com 10, porque ou o professor ou alguém falou que era permitido. Vai ser sempre o pior caso. O pessoal vai pegar a informação da norma técnica, porque ela é federal, ela atende o Brasil inteiro. Existem exceções locais, né, que a prefeitura permite, mas a gente sempre tem que atender o que a norma exige, pessoal. Porque quando o pepino vem, não vem para o cliente, ele vai descontar no arquiteto. Então, vocês têm que estar ali preparados. Por isso que é importante o atendimento sempre conforme a norma 9050. E lá na norma ela deixa claro que a inclinação máxima permitida é 8,33%. 8,33%. Então, para você definir aquele elemento como rampa, o desnível tem que ter entre 5% até 8,33% para ser considerado uma rampa acessível. Abaixo de 5% é considerado como um plano em desnível. Negode, a Gabi Carneiro perguntaram sobre cortes. Bianca, muito obrigada. Representação de rampa em corte e os níveis. Também tem uma imagem que eu compartilhei com vocês. A rampa é muito semelhante à representação de uma escada. A gente vai representar no formato da laje, tá? Então não tem como a gente trabalhar com alvenaria. É um elemento estrutural. Então a escada é um elemento estrutural e a rampa também é um elemento estrutural. Então a gente trabalha em concreto. Claro que existe rampa metálica, né? Escada metálica, escada com outro tipo de acabamento, mas geralmente nas áreas comuns, né, onde você tem um maior fluxo, a tendência é sempre ser escada em concreto, tá? Aí você vai ter espessura da laje, que gira em torno aí de 12 centímetros. Tem que prever o acabamento do piso, porque sobre a laje ainda tem o revestimento do piso. E aí você tem que prever a altura da guia ou a altura do guarda-corpo e vai inserindo esses elementos. Então, tudo aquilo que você está visualizando em planta, você projeta no corte. Ana Cristina, gostaria de saber como faz o cálculo da rampa e a representação na planta. Também já expliquei para vocês aqui no post sobre rampa. O cálculo, primeiro você precisa definir o desnível
e o comprimento com base na inclinação. Na prática é o seguinte, a gente sempre tem o desnível, certo? Então, qual que é o desnível? 1 metro, 80 centímetros, 5 centímetros, beleza. Então, você já sabe o desnível. Só que você não sabe ainda o comprimento. Afinal, qual que é o comprimento necessário? Então, se você tem um desnível de 50 centímetros, você pode trabalhar com a inclinação máxima permitida, que será de 8,33%. Aí, o que você faz? C, que é o comprimento, né? C é igual a altura multiplicado por 100 dividido pela inclinação. Então, a altura você já sabe, 50 centímetros. Multiplica por 100 e divide pela inclinação de 8,33%. Aí você descobre exatamente o comprimento. Agora, se você quer descobrir a inclinação, porque você já tem o comprimento e você já tem altura, aí seria inclinação é igual a altura multiplicado por 100 dividido pelo comprimento. Aí você descobre qual é a inclinação. Lembrando que a gente tem que atender o desnível. Basicamente é o seguinte, pessoal. Para cada inclinação, a gente tem uma altura. Se você quer trabalhar com 8,33, a altura é de 80 centímetros. Se você quer trabalhar com uma porcentagem de 6,25, a altura será de 1 metro. E aí, a cada 1 metro ou a cada 80 centímetros, tem que prever um patamar. E a largura do patamar é conforme a largura da rampa. E a largura mínima, 1,20. Só que a gente sempre tem que calcular com base no fluxo populacional. É igual a escada. A escada também é dimensionada com base no número populacional de cada pavimento, tá? Porque são rotas acessíveis. São elementos considerados como rota acessível. Eduarda Souza, quando calculamos o comprimento da rampa, esse comprimento já inclui os patamares ou só a parte inclinada? Não, é só a parte da inclinação do deslocamento. O patamar é só uma área de descanso ou uma área de giro, quando é necessário realizar o giro para você dar seguimento no próximo lance da escada, né? Então, o patamar é só uma área de descanso. O que você calcula, faz no cálculo, é o comprimento necessário para o deslocamento, tá? Porque o patamar é plano. Simone Rosa, também gostaria de saber sobre o cálculo da rampa e a representação em planta baixa. Eu acho que já expliquei, então dê uma olhadinha no post, lá eu mostro como representar esses elementos. Extra Florinda, rampa para cinemas ou auditório segue a mesma inclinação na tabela da norma 9050? Sim. Exatamente. A gente tem que atender a inclinação exigida pela norma 9050. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Colaborem aqui com o crescimento do Insta do Aprenda Arquitetura. Deixe sempre o like, comente, compartilhe com seus amigos. Eu quero criar um portal realmente de compartilhamento, de experiência. Se vocês quiserem contribuir também, marque o Aprenda Arquitetura nos seus posts e assim a gente vai compartilhando informações para quem não tem tanto acesso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço muito a participação de vocês e até a próxima. Hasta luego. Fui!